Venceu 2 seguidas pela primeira vez no campeonato. Primeira vez no campeonato, 30 rodadas para o Corinthians ganhar 2 seguidas. É inacreditável. Uma folha de 40 milhões de reais, cerca de 40 milhões de reais, ganhou pela primeira vez no campeonato 2 seguidas. É demais, né? É demais não, na verdade é muito pouco. Mas fez o dever de casa. Bom, resumindo, gente, vitória importantíssima. É claro que a vitória é importantíssima, cara. Segunda vitória seguida, enfim, uma vitória contra um time do Z4 é apenas a segunda vitória contra um time do Z4. O Corinthians ganhou do Sport na Neoquímica Arena e ganhou do Vitória agora. Porque empatou com o Vitória na Neoquímica Arena, perdeu para o Sport lá na Ilha do Retiro, enfim, Corinthians perdeu para o Juventude no Alfredo Jaconi. Corinthians com dificuldade contra esses times, hoje conseguiu essa vitória importantíssima, vai para 9º lugar temporariamente na tabela, 39 pontos, então o Corinthians abriu 8 pontos do Vitória, que está lá o primeiro dentro da zona do rebaixamento. Ainda é uma força para o Santos, né? Porque o Santos pegou 3 pontos em cima do Corinthians e agora o Corinthians tirou 3 pontos do Vitória, neste momento, o principal adversário do Santos nessa luta contra o rebaixamento. Então, santistas muito felizes com esse resultado do Corinthians, mas de qualquer maneira, o Corinthians agora, creio que sim, dá para definitivamente parar de olhar para baixo, para olhar para cima, continua no meio de tabela. A distância para um G6 é razoável, 46 pontos neste momento, mas a rodada ainda vai se concluir. Eu, sinceramente, acho que tem que ser jogo a jogo, pensar em vaga em pré-libertadores ou qualquer coisa do tipo, só se realmente chegar lá no final nessas condições. Vamos aguardar. Neste momento, acho que é melhor aguardar. Mas é um resultado importantíssimo, porque emenda uma segunda vitória, ganha fora de casa, ganha de um adversário que não pode, não deveria, em tese, perder pontos. Então o resultado é de fato muito bom. E ele vai te dar uma grande oportunidade agora, porque o Corinthians vai fazer praticamente 4 jogos dentro de casa. Próximo jogo do Corinthians contra o Grêmio, né, o Neoquímica Arena. Depois, Red Bull Bragantino fora, mas é um jogo em Bragança. Enfim, para o Corinthians, depois pega o Ceará em casa e depois tem clássico com o São Paulo na Neoquímica Arena. São 4 jogos no estado de São Paulo, 3 deles na Neoquímica Arena, um com o Bragantino fora, que, convenhamos, né, com todo o respeito, mas o Bragantino não tem uma torcida, dá para o Corinthians se sentir em casa lá, até porque a torcida do Corinthians lá faz mais barulho do que a deles. Então, assim, são 4 oportunidades de 3 pontos, assim, claras. O Corinthians pode facilmente não, mas o Corinthians tem condições de marcar 12 pontos nesses 4 jogos. Emenda com esses 2, são 6 vitórias seguidas, se rolar, se acontecer. E eu falo isso porque, cara, tá escancarado. Um é clássico com o São Paulo, tem jogo com o Grêmio, é tudo difícil, não tem jogo fácil. Mas não tem condição, não tem condição de ganhar do São Paulo em casa, não tem condição de ganhar do Ceará em casa, não tem condição de ir lá e pegar o Red Bull Bragantino, que tá horrível esse campeonato. O Grêmio também agora tá dando uma reagida, mas é na Neoquímica Arena, onde eles sempre empatam com o Corinthians, é incrível. Mas enfim, tem totais condições de emendar 6 vitórias consecutivas o Corinthians, dar um salto na tabela e aí sim, opa! O que esse final de campeonato me reserva? Será que dá para eu pensar em vaga direta a Libertadores? Ou respirar tranquilo, focar na Copa do Brasil? Pô, é uma baita de uma oportunidade que esses 2 jogos agora contra Galo e Vitória, essas 2 vitórias simples, ambas por 1-0, mas que mudam completamente o status do Corinthians dentro do campeonato. E abrem aí uma janela de oportunidade com essa tabela extremamente favorável de 4 jogos no estado de São Paulo, sendo 3 deles na Neoquímica Arena. Portanto, quanto ao resultado, senhores, tirando os santistas, que eu tenho certeza que o corintiano nenhum queria ajudar os santistas, fora isso, cara, é um resultado importantíssimo, magnífico, muito bom mesmo. Agora, falando de campo e bola, pelo amor de Deus, o jogo foi ruim pra caceta, nossa senhora, horrível, quem não viu não perdeu nada, jogo ruim, feio, difícil de assistir, não sei se era o sol, se era a preguiça, se é o fato de não estar competindo muito por nada nesse campeonato. O Vitória também é ruim pra caramba, o que atrapalha, né? Se joga com um time ruim, parece que você fica pior. Enfim. Aquela resposta que eu falava, é contra o Vitória que o Corinthians vai ter que dar uma resposta, porque o Corinthians não estava competindo, a tal da falta da energia e tudo mais. O Corinthians não estava competindo nesses jogos. Contra o Sport na Ilha, contra o Santos na Vila, contra o Juventude fora, todos os jogos que o Corinthians entrou com o freio de mão puxado, numa preguiça danada, certo? Então, neste ponto,
eu até acho que o Corinthians deu uma resposta. Não foi uma Brastemp, não foi... Olha eu com as minhas gírias de velho aqui. Mas não foi... Não foi assim também. Mas respondeu, competiu, brigou. Aliás, foi um jogo brigado até demais. Cartão pra caramba, pra tudo que foi lado. Isso vai pesar pro Corinthians agora. Mas enfim, uma porrada de cartão, muita falta, muita jogada dura. Enfim, mas o Corinthians competiu. O Corinthians entrou ligado no jogo. Entrou dividindo bola, entrou esperto, entrou marcando bem. Enfim, essa resposta veio. Agora, a vontade para jogar... Meu Deus, essa ficou em São Paulo. Pelo amor de Deus, que jogo ruim. É muito jogador que pode entregar muito mais. Ainda assim, tinha tudo para sair o primeiro tempo com a vitória. Primeiro, o gol perdido pelo Yuri Alberto, eu não vou nem falar. Ele estava impedido, não ia valer, mas é ridículo. Tinha que ter feito o gol. Ele errou porque ele errou. Ele não deixou de fazer o gol porque estava impedido. Ele perdeu mesmo o gol. Impedido ou não impedido, ele perdeu o gol. Um absurdo, ridículo. Tá voltando àquela fase, essa lesão do Yuri Alberto, essa última, fez muito mal para ele, porque ele estava bem, engrenando e tudo mais. E aí vem a lesão, e desde que vê essa lesão, não tá bem o Yuri Alberto de novo, voltando àquela fase ruim dele, de perder muito gol. E aí é o que eu falo. Não quero falar só do Yuri, porque eu não quero personificar. Mas, por exemplo, ainda falando, primeiro tempo, o Garro, que não estava tão bem, mas ele que dá a bola pro Yuri, ele que dá a bola pro Matheus Bidu. No segundo tempo ele bateu uma falta, tudo bem. Então, ninguém jogou bem, ninguém jogou muito bem, né? Todo mundo saiu devendo. O Garra ainda participou de uma coisa ou outra ali e tal. Agora, Yuri Alberto, muito mal. O gol que o Matheus Bidu perdeu, esse é assim, inacreditável. Não é pior do que o do Yuri Alberto. A partida do Memphis Depay é vergonhosa, cara. O Memphis Depay olha o que ele custa para o que ele joga. Pelo amor de Deus, ele não consegue entregar nada melhor do que isso, nada melhor do que ele entregou contra o Atlético Mineiro, nada melhor do que ele entrou naqueles poucos minutos contra o Santos, e vai puxando. É isso. Cadê aquele Memphis Depay da reta final de 2024? Onde foi parar? Não jogou nada no Paulistão. Fez ali uma coisa boa, outra fez, mas dá pra pincelar aqui, uma coisa aqui, uma coisa ali, que ele foi bem, que ele ajudou, que ele foi importante, pá. Mas na maioria, e cara, essa reta final não é possível que o Corinthians pague quase 3 milhões de reais por mês pro cara fazer isso. Não é possível, cara. Olha quanto esse cara ganha e olha o que ele está entregando. Para fazer o que ele faz, outro jogador muito mais barato poderia fazer. Não sei que horas Memphis Depay começará a ser cobrado pelo que ele ganha. Não dá para você contratar, por exemplo, como o Corinthians contratou uma época, o Tevez, e esperar que o Tevez vai jogar igual jogava o Leandro. Lembra o Leandro de 2002? Foi importante 2002. Porque de todos ali é o que mais tem qualidade, é até difícil roubar a bola dele. Ele tá de costas com a bola, ele protege, ele faz o giro. Tudo bem, ok. Só que o problema do Corinthians foi que o Garro, ele não veio, ele não veio entre as linhas, ele não flutuou entre as linhas. Ele espetou na frente, junto com o Memphis e o Yuri e ficou esperando a bola chegar do Bidon e do Ranieri. Só que se você for observar no primeiro tempo, olha só o pós-jogo de qualidade, hein, velho? Se você for observar no primeiro tempo, o Vitória da Bahia teve 2 oportunidades na primeira etapa. 2, mais nada, tá? As 2 oportunidades foi uma bola em que o Bidon vacilou, perdeu a bola, e uma outra bola que o Ranieri perdeu, porque os dois não estavam bem na partida. O Ranieri é uma coisa que o Dorival, com essa volta do Carrillo, ele não pode fazer isso. O Ranieri, ele evoluiu nos últimos jogos, jogando exatamente como primeiro volante ou como terceiro homem ali da zaga. É onde ele tem lá os 3, 4, 5, 6 pulmões, né, e pega bastante, e busca ali e se destaca pelo seu físico, né, pela marcação, que é o principal dele. Então, assim, eu acho que o problema do Corinthians na primeira etapa, tá? O problema do Corinthians na primeira etapa foi essa. Carrillo vinha buscar a bola,
o Martinez espetava, aí o Carrillo ou dava no Martinez, ou no Bidon, ou no Ranieri, e o Corinthians não conseguia criar porque a saída ficou bastante ruim, né? Não dava. Então, o que tinha que acontecer na primeira etapa? O Garro tinha que voltar e para dar a opção de passe do Carrillo para ele, né? Ou então, quando o Bidon pegasse na bola, o Garro também dasse uma opção de passe mais rápida para o Bidon, que o Bidon demorou para pensar, ele o Ranieri, ele perde a bola. O Corinthians quase tomou o gol na primeira etapa. Então, acho que o grande problema do Corinthians foi esse. O Garro espetou demais. O Garro tem que espetar lá, junto com o Memphis e com o Yuri, mas quando o Corinthians estiver com a bola lá na frente, já chegando perto da área. Até porque o Garro tem a qualidade para criar as jogadas. É o Garro que tem que abrir para o Bidu, é o Garro que tem que enfiar uma bola entre linhas pro Yuri, tanto que o lance vergonhoso do Yuri no primeiro tempo nem foi do Garro, foi do Bidon. O Bidon acha um passe entre as linhas, né? Deixa o Yuri na cara do gol, o Yuri estava em posição de impedimento, ele dribla o goleiro com o pé direito e finaliza para fora de perna esquerda, um lance horroroso do Yuri Alberto. Para mim, o impedimento não invalida e não anula a vergonha que foi aquele lance, tá? E a grande chance do Corinthians no primeiro tempo, né? Sem a marcação de impedimento, foi o lance do Bidu, que o Biduzinho, para mim, finalizou em cima do goleiro Thiago, né? Do Thiago Couto, e que fez uma grande defesa, mas para mim foi mais demérito do Bidu do que mérito do goleiro, porque o Bidu mirou no goleiro, velho. O Bidu não levantou a cabeça, né? Mostrou o desespero ali, não levantou a cabeça. O gol desse tamanho era para ele tinha todo o gol aqui, o outro lado, do lado direito, né, do Bidu, né, lado esquerdo do goleiro, tava livre, ele não olhou, e de cabeça baixa ele chutou, mirou em cima do goleiro, e foi esse o único lance, né, do Corinthians, tá? O único lance do Corinthians na primeira etapa, com o Garro dando uma enfiada de bola que não deu certo, na volta ele dá outra e deixa o Bidu na cara do gol. Então esse foi o grande problema do Corinthians na primeira etapa. O Corinthians jogando com o losango, né, armando o jogo com linha de 3, e aí sim o José Martínez fazia sua função de ala, o Bidu de ala, o Carrillo vindo buscar, o Ranieri e o Bidon de volantes, o Garro, que deixou o Corinthians mais espaçado no jogo por falta de movimentação. O Garro tava numa preguiça violenta, velho. O Garro tava mais preguiçoso que o Memphis no jogo. Não sei se vocês concordam comigo, tá? Não sei se vocês concordam comigo, mas o Garro tava mais preguiçoso que o Memphis. O Memphis, que era atacante, veio buscar mais bola que o Garro no meio campo. E sobre, né? E sobre o Martínez na lateral direita, cara, o Martínez, pra mim, ele me irritou com aquele cartão no primeiro tempo. Tá? Primeiro que ele fica de fora do jogo contra o Grêmio. O Corinthians não tem banco de reservas. Sabe, o jogador tem que ser um pouquinho mais responsável. Ele já pegou uma folga aí de 6 dias que ele faltou nos treinamentos. Agora vai ficar de fora de mais um jogo do Corinthians. É uma vergonha, né? O que o Martínez faz também. E outra, ele toma um cartão bobo, idiota no primeiro tempo e joga pendurado o jogo todo. E o Dorival Júnior, quando ele olha pro banco de reservas, ele chora. O Dorival, quando ele olha pro banco, ele chora. E aí você tem que tirar o Carrillo do jogo, tá? Você tem que tirar o Carrillo do jogo, porque o Carrillo tá voltando de uma cirurgia ligamentar no tornozelo, velho. Começando como titular. Então você tem que tirar. Aí você tira o Carrillo e você mantém o Martínez, que tá amarelado. O Dorival correu um risco ali. Tá? E não adianta, eu vou voltar àquela velha questão nos pós-jogos. Toda vez que o Dorival vai mexer no time do Corinthians, tá? Toda vez que o Dorival vai mexer no time do Corinthians, o time do Corinthians cai de rendimento, porque o banco de reservas do Corinthians é um banco horroroso, entendeu? É um banco horroroso, não tem muito, né, o que falar nesse sentido, tá? E agora, nesse lance aí, né, nesse primeiro tempo, o Martínez, para mim, ele não foi bem. Eu vi gente aí até elogiando, né? Alguém que gostou do Martínez na primeira etapa. Eu não gostei do Martínez como lateral. Aquele lance do Vitória, que o Felipe Longo faz uma grande defesa no primeiro tempo, que o juiz marca impedimento, o Martínez não calculou aquele impedimento. Ele deu um miguezinho depois reclamando. Ele não calculou, ele deixou o cara passar nas costas dele, porque ele não é lateral. E lá na frente, ele não ganhou quase nenhuma no 1 contra 1. Ele estava morto, ele não deu nenhuma das arrancadas que ele costuma dar. Então, assim, eu não gostei do Martínez como lateral, tá?
E vai ser difícil te gostar de alguém, a gente não tem banco, hein? Tá? Ele estava... deixa o like aí, gente. Vamos pra cima, tá? Deixa o likezão pra ajudar a gente. Vamos